Quem diria que isso ia acontecer? Quem diria que vocês iam ser parte disso? Quem diria que hoje eu sou amigo e irmão de vocês nessas causas? E quem diria que daqui 30 anos a gente vai olhar para o passado, para uma noite como essa, e falar, começou ali, a gente começou a retomar o nosso país ali, e a gente se tornou um país foda a partir daqueles encontros e a partir daquele ano de 2026, quando não davam nada pela gente, quando diziam que a gente era louco, bobo, que a gente tinha 1%, e a gente derrubou todos eles. É isso que está acontecendo. Meus queridos amigos, boa noite, muito obrigado por me receber aqui. Uma honra estar aqui com vocês, um prazer enorme, muito feliz de estar aqui, muito feliz de poder rodar a Bahia, muito feliz de poder falar dos problemas e das soluções que a gente pode trazer para o estado de vocês, para a cidade de vocês, em última instância para o Brasil. Tudo isso sem enrolation, sem falar platitudes e tratando dos problemas como eles precisam ser tratados, tá? Tô rodando aqui o estado, comecei por Salvador e vi Salvador como uma cidade triste. E eu falei isso no evento que eu fiz lá. Eu vi as pessoas nas ruas, eu vi a favelização do município como algo muito triste. Em várias regiões que eu visitei no Nordeste, que mostram que o Nordeste ficou para trás com relação ao Brasil. E isso é muito estranho. E aqui eu começo o nosso bate-papo. Porque o governo federal vem de uma visão sempre otimista do Nordeste. Não, o Nordeste tá bem, o Nordeste não sei o quê. Aí o Lula vai, leva um monte de volta no Nordeste. E as coisas, não é que elas continuam como elas estão, elas pioram. Reparem uma coisa. Se eu fosse voltar no tempo, 40 anos atrás, o Centro-Oeste não estava melhor do que o Nordeste. O potencial de crescimento 40 anos atrás, da Bahia, de Pernambuco, de Ceará, eram maiores do que Mato Grosso, que era um matagalzão, Tocantins, que era um nada. Hoje, o Centro-Oeste é a região que mais cresce no Brasil, apresenta índice de desenvolvimento humano, desenvolvimento econômico muito mais altos do que aqui. O Nordeste ficou para trás do Centro-Oeste. Eu estou vendo Rondônia se desenvolvendo mais rápido do que a região. Qual é o recado que nós temos? Caminhos civilizacionais diferentes foram adotados. O Nordeste ficou falando tanto das desigualdades, que veio à esquerda, pegou as pessoas, tome-lhe Bolsa Família, tome-lhe escândalos de corrupção, e o Nordeste não cresce. Isso precisa ser dito. O Nordeste ficou para trás, e muito para trás. Eu estou rodando agora a Bahia, e ainda que a região do Recôncavo, essa região aqui mais, não distante do litoral, vamos colocar assim, em termos de infraestrutura, não seja um desastre comparado com o que eu vi em outras regiões. Se eu andar 200 km para dentro do estado, a gente vai ver esse desastre. E a gente começa a perceber que essas desigualdades são também escolhas de uma população que não quer parar de insistir no erro. São 20 anos de PT aqui no estado. O estado ficou para trás. Veja, vocês mantêm há 20 anos o PT, assim como São Paulo manteve por coisa de 20 anos o PSDB. Eu não sou tucano, não tenho vontade nenhuma de defender eles. Mas São Paulo avançou naquele período. A Bahia avançou com o PT. As pessoas estão indo embora da Bahia. A coisa mais marcante, as pessoas indo embora de Salvador, que é a capital. Capitais costumam receber pessoas. Duas capitais no Brasil perderam população, Salvador e Rio de Janeiro. Sintomático. A Bahia continua mandando a população embora. Hoje saiu estatística oficial do mapa da violência. Adivinha quem está em segundo lugar em número de homicídios no Brasil? A Bahia. 40 homicídios a cada 100 mil habitantes. Se eu não me engano, quando eu comparo com São Paulo acho que é 6 a cada 100 mil. A Bahia está muito para trás, não consegue nem cuidar da vida das próprias pessoas. O único argumento, não, fica tranquilo que o governador está cuidando do povo. E eu vejo aquelas marcas horrorosas daquele programa de compra de voto, vagabundo, canalha, do filho da puta do Lula, do gás. Vou dar um gás aí pro safe. Aí vem, te dá um botijão de gás, te dá um Bolsa Família, deixa você morrer e ser assaltado no meio da rua, vocês não conseguem arrumar trabalho real, abrir uma empresa que é um inferno, segundo o maior ICMS do Brasil, e depois reclama, deu errado, hein, deve ter sido culpa, sei lá, de alguém lá de São Paulo, porque eles gostam de jogar essas brigas regionais. É mentira. Aqui insistiu-se no erro de manter o PT, porque as pessoas perderam a ambição. Não há mais ambição aqui na Bahia, assim como não há mais ambição em inúmeros estados do Nordeste. As pessoas aceitaram as coisas como elas são. Elas aceitaram o Bolsa Família, elas aceitaram em cidades pequenas o empreguinho na prefeitura para poder sobreviver, aceitaram a ideia de que a vida não será diferente daquilo. E as únicas pessoas que se incomodam acabam se mudando, acabam indo procurar emprego em vida lá em Goiás, no Mato Grosso, no Paraná, Santa Catarina, em São Paulo. Eu tenho certeza que vocês devem conhecer amigos ou familiares que já fizeram isso. Todo mundo conhece alguém que abandonou a vida aqui e foi construir a vida em outro lugar. E por quê? Porque o modelo político daqui é um fracasso. O modelo econômico aqui é um fracasso. Ninguém vai tirar da nossa cabeça que é um fracasso. Vocês sabem que é um fracasso. O problema é que boa parte da população, especialmente a população mais humilde e a população das cidades menores, que vivem o fracasso, que são as maiores vítimas do fracasso,
trocam o voto e a dignidade e o futuro delas por um pequeno valor presente. Seja o favor do prefeito, seja o dinheiro puro e simples na hora da compra do voto. Pois bem, nós temos que começar uma revolução, e eu venho falando em todos os lugares que eu rodo, especialmente no Nordeste. A revolução nas cidades pequenas e a revolução nos lugares em que as pessoas que trabalham são reféns das pessoas que são improdutivas. E quem são as pessoas improdutivas? Eu não tô falando só do cara que tá encostado não querendo fazer nada. Eu tô falando do político que não trabalha, eu tô falando do juiz que custa caro, eu tô falando do empresário amigo do prefeito que pega um contrato superfaturado. O Brasil é uma guerra, e é uma guerra, coloquem isso nesses termos, entre quem trabalha e quem é vagabundo que vive distrair o trabalho dos outros. E você tem que ter ódio do outro. Não existe a palavra, não existe conciliação. Essa aqui não é uma briga regional e querem nos dividir. Homem e mulher, é viado e hétero, é branco e preto. Esqueçam essas brigas estúpidas e retardadas. Isso é briga de retardado de rede social. A briga é a pessoa que trabalha versus a pessoa que extrai o trabalho dela. Ponto. Ponto. Essa é a única divisão que nós temos. E você vai reparar que essa divisão existe inclusive nas famílias de vocês. Você vai reparar que as pessoas que têm as opiniões erradas, as pessoas que estão na malandragem, vão estar sempre se opondo a vocês. Nossa candidatura, quando acontecer, tenho que agora driblar a minha fala. Nossa pré-candidatura nesse momento, entendeu, TSE? Ela representa essa revolta. E ela tem mais energia do que as outras pré-candidaturas, porque ela tem justamente a força da revolta no coração das pessoas. Quando eu falo que eu vou prender e ou matar os membros do crime organizado, não é que, olha, nós vamos neutralizar o bandido com uma política de segurança. Não, cara, a gente vai prender e ou matar. Se o cara resistiu, muitos projéteis de chumbo vão entrar na caixa torácica dele. Os órgãos deles vão à falência devido à invasão dos projéteis. É isso, quer que eu fale de maneira técnica? É isso. As funerárias terão um grande trabalho, podemos falar assim. É isso. Nós vamos pra cima deles como nunca foram. Porque destruir o crime não é difícil, amigos. Destruir não é tarefa difícil. Eles são ruim de briga. Ando com policiais e homens corajosos ao redor do Brasil inteiro. Eles não perdem batalha pra esses caras. Sabe pra quem eles perdem batalha? Pra juiz malandro e pra legislador vagabundo que faz lei merda. Não vai ter no governo nosso essa conversa mole. E eu vou repetir, essa conversa mole de que a polícia vai ter que... Não, olha só, a gente vai ter que ter medo. Não vai ter medo nenhum. Primeira coisa que eu vou falar, além de alteração nas leis penais, além de trazer o direito penal do inimigo, para ter um enquadramento especial para os membros das facções, a Advocacia Geral da União vai se disponibilizar no primeiro dia de mandato para auxiliar os policiais que, tendo uma ocorrência, matou um bandido, aí vem aquele promotor filho da mãe, mas é a violação dos direitos humanos. A AGU vai defender o policial, a AGU da Presidência da República. A Presidência da República vai defender os policiais em todos os estados. Esse vai ser o nível da nossa relação nessa guerra. Porque tem que ficar claro para todo mundo que mudou o jogo. E isso é começar a fazer acontecer. Eu tenho como plano, um ambicioso plano. Eu até é muito engraçado, eu fui numa rádio em Feira de Santana e falaram, Renan, o que você está falando aí, você está querendo transformar o Brasil numa Suíça. Eu falei, calma. Você andar com o celular no meio da rua sem ter medo de ser roubado não vai virar. Suíça é muito mais do que isso. Isso aqui, andar com o celular, é só você virar uma pessoa digna. Hoje vocês são escravos. Hoje vocês têm medo de andar na rua à noite. Hoje as moças estão aqui, se soltaram em determinados bairros, elas sabem que elas podem ser não só assaltadas, como coisa muito pior pode acontecer. Hoje você andar com um carro, você tem medo, tem que botar isso no filme. Hoje você tem medo de ser assaltado por qualquer coisa. E o pior, em vários locais, a Bahia é um deles. Por nada te dão um tiro durante um assalto. Por nada você perde sua vida, perde a vida de uma pessoa que você ama no assalto. Por isso que o nosso ódio com relação a eles tem que ser muito grande. Essas pessoas são profundamente cruéis. Um bandido é mau. Ele é uma pessoa essencialmente ruim. Ele não dá valor à sua existência, ao sonho que sua mãe teve a teu respeito e onde você poderia chegar na vida. O bandido, ele fala, eu vou matar, eu vou dar um tiro. Ele não liga. Eu não quero ligar pra ele. Me perguntaram, um jornalista numa coletiva de imprensa essa semana, mas o que você achou daqueles corpos? Eu falei, eu gostei. Quando tinha aqueles corpos no Rio de Janeiro, 130 corpos, matou foi pouco. Parecia uma pintura. Eu botava num quadro maravilhoso aquilo lá. Que isso? Pois é, só que aquilo não acontece mais vezes, porque não existe uma coordenação do governo federal para destruir o crime. Eles fizeram uma operação, mataram muitas lideranças do Comando Vermelho, mas logo em seguida o morro estava retomado pelo crime. Porque a gente não consegue depois fazer um trabalho sério. Qual é o trabalho sério? Depois de destruir as facções, prender ou matar todas as lideranças deles, prender os artistas que divulgam eles. Eu vou falar aqui, ó, em bom português, censurar música que divulga facção criminosa. Ai, mas eu quero dançar meu oruanzinho. Vai se fuder, não vai dançar. Eu acho muito engraçado de me comparar. Não, mas, Renan, lá nos Estados Unidos tem filme de máfia, tem filme, tá tudo ok. Agora, se nos Estados Unidos alguém fizer ocupação territorial e tomar Queens e o Brooklyn lá em Nova York, vê se o governo americano não vai, assim, passar a metralhadora em todo mundo. Não tem conversa. A gente que tá deixando isso acontecer conosco. Mas e depois? Recuperei a favela. Nós vamos ter uma política de leilão reverso, em que nós vamos chamar a iniciativa privada e falar, tá vendo essa favela toda aqui? É o seguinte, eu quero prédio pra todo mundo,
Com esses prédios, vai sobrar muito espaço nessa área. Faça toda a área comercial, urbanize. Isso aqui custa 30 bi. Quanto vocês vão entrar? Eles entram com os valores para a gente cumprir a cota. E a iniciativa privada parte da reconstrução das nossas cidades. A gente traz segurança, saúde, arborização, educação boa para aqueles meninos nunca mais sonharem em entrar pro crime e transformação daquela paisagem urbana feia, porque a gente precisa falar uma verdade. As cidades no Brasil são feias. Nós temos algumas das cidades mais feias do mundo. Viver no Brasil é uma experiência urbana ruim. Cidades feias, mal cuidadas, favelizadas. Nós vamos desfavelizar as nossas favelas, as nossas cidades. E tenta imaginar. Vocês estão aqui na Bahia, mas tenta imaginar o Rio de Janeiro, aqueles morros na frente do mar, e o que é uma favela se transformando em prédios, em bairro, com ruas cruzando, com as pessoas sendo tratadas com dignidade, com um ônibus passando, com uma boa escola, com lugares para as crianças treinarem esportes. Esse é o Brasil que a gente tem que imaginar, e isso não é nem de longe virar uma Suíça, isso é só virar um lugar digno, isso é só virar um lugar que tem dignidade, que as pessoas são tratadas como seres humanos titulares de direitos e deveres. Mas é muito difícil ainda, porque as pessoas, em grande medida, querem acreditar em qualquer conversa mole que é jogado para elas. E nós temos que despertar as pessoas dessa falta de ambição. Eu estou fazendo uma pré-candidatura, e vocês estão vendo, e eu acho que esse é o motivo que a gente está conseguindo construir algo tão legal juntos. Que a gente realmente não tem conversa mole aqui. Se eu for falar, ó, eu vou ter que, para resolver a questão fiscal, eu vou fazer uma nova reforma da Previdência. Ah, vou ter que fazer, não tem jeito. Não estou mentindo. Quem falar para vocês que não vai ter que fazer, tá mentindo para vocês. Tá? É mentira que não vai precisar. Vai precisar. Ah, mas ele não vai ter que fazer vai ter que fazer um monte de ajuste. O Brasil está quebrado e as leis brasileiras, tanto na área de previdência, área de direitos sociais, estão erradas. Os países que funcionam no mundo, os países em desenvolvimento, estão indo para outro caminho. E já foram, na verdade, o Brasil, que é muito tosco, muito anacrônico. Eu vou falar, ah, mas isso tira voto. Eu não ligo. Eu não ligo porque eu sei que a maior parte das pessoas no Brasil são trabalhadoras. E a maior parte delas são maioria para votar e para me eleger também. Então eu vou falar no coração delas. Eu não tenho medo de perder voto com quem no fundo quer mamata ou não quer trabalhar. Eu não quero o voto dessas pessoas. Um aviso, se você é um juiz que ganha 300 pau por mês, eu não quero o seu voto. Se você é um marmanjo de 20, 30 anos que quer pegar um Bolsa Família e às vezes fazer um bico e não quer trabalhar na loja que tem na tua cidade, não quer progredir, não quer virar um entregador, meu irmão, eu não quero o seu voto. É isso, caralho. E é um saco falar isso. Sou bem sincero, é um saco falar, porque vira e mexe. Eu vim viajando pra cá, aí fica uns estrategistas que estão mandando mensagem, Renan, muda o seu discurso, porque você tem que falar de uma maneira que... Vou falar o quê? Ó, brother, você tem 25 anos... Você podia arrumar algum trampo, podia se virar, mas você tá coçando o saco em casa, mas eu gosto de você. Eu não gosto desse cara. Eu não quero a mentalidade desse cara. Eu quero estar do lado do cara que é um entregador que tá ralando todo dia e tá pagando a conta desse outro. Na vida, se escolha lado. Tenha lado na vida. E veja só, ter lado significa, sabe o quê? Eventualmente, esse cara que tá trabalhando, tá em cima da moto, ou um motorista de Uber, esse cara não concorda comigo sequer ideologicamente. Mas, cara, ele tá ralando. Eu tenho que trampar por ele. A minha concordância aqui não é sobre questões ideológicas. É o Brasil que trampa, é o Brasil que é assaltado, contra o Brasil do vagabundo. E é uma divisão correta. Veja, não é uma discussão norte-sul, nordeste, sudeste, sul. Não é uma discussão preto, branco, mulher, homem. O vagabundo contra quem trabalha. Simples, claro e direto. Tá no time de quem trabalha, tá no meu time. E esse time vai vencer. Vai vencer, porque nós estamos despertando essas pessoas que importam ao redor do Brasil. Todas elas estão despertando. E nós estamos falando essas coisas sem medo de ser feliz. Vou trocar sem medo de perder voto nenhum. Campanha ou pré-campanha baseada em mentira não termina bem. Eu me lembro, 2017, quando nós defendíamos a reforma da Previdência, o Bolsonaro e o filho dele, Eduardo, fizeram um discurso lá no Maranhão, avisando que não vai ter reforma da Previdência, isso é um absurdo. E foram contra. Primeira coisa que ele fez quando entrou no mandato, reforma da Previdência. Ou seja, já começa mentindo, quer ser esperto, quer ser malandro. Não dá, cara. Vamos ser sinceros só. Concordem comigo pelo que eu sou, e não pela imagem que eu crio. Concordem comigo pelas coisas que eu falo e faço, e não pelas mentiras que querem pregar pra vocês. Vamos, assim, o Brasil é um país de muita gente fingida. Tudo é fingido no Brasil. O Brasil é um país que as pessoas querem viver de aparência. O Brasil é o país do Pablo Marçal, que fica te ensinando a comprar um relógio falsificado pra aparecer num evento e falar, ó, eu tô com uma BMW aqui, vai fechar um contrato comigo. Esqueçam esse mundo das aparências. Temos o seu país da essência, o país da coragem, porque esse país é decente, e aí ele começa a se tornar, a partir do momento que as pessoas trabalham muito, estudam, se aprimoram e confiam umas nas outras, aí você começa a virar uma Suíça. O que isso é ser uma Suíça? O que fez as cidades americanas serem boas? O que fez os países desenvolvidos serem bons? Muito trabalho, muito estudo e muita confiança interpessoal. Confiança interpessoal é saber que se eu fizer um acordo com você, você vai cumprir. Que se eu vender um negócio pra você
você vai pagar. E o negócio que eu vendi não vai estar quebrado, eu não vou estar te enganando. Confiança é saber que eu vou andar na rua e que a outra pessoa da minha cidade não vai querer me roubar. Confiança é saber que eu vou num restaurante e eles vão entregar a comida exatamente como eu pedi. Aqui no Brasil, a gente é levado a crer que o correto é ser malandro, não é? As pessoas cultuam, nossa, fulano é malandro, é legal. Na política, então, eu me lembro, eu era de São Paulo, contra o PT, eu tinha que votar no Geraldo Alckmin para governador. Ele era, abre aspas, conservador. Aí ele virou petista na última eleição. E aí a imprensa, nossa, como ele é sagaz. Nossa, como o Geraldo Alckmin é bacana, hein? Bacana. O cara foi malandro, vagabundo, traiu o eleitor dele pra grudar no PT, pra virar vice-presidente, virar um puxa-saco do Lula, e as pessoas batem palma. O Brasil é o país que aplaude o traidor. Você trai e a pessoa te acha legal. Você trai e as pessoas falam, nossa, como você é esperto. Foda-se a cultura de malandragem. Foda-se a malandragem. Desculpa aqui a palavra feia. Não podemos aceitar malandragem como base da nossa personalidade. Há uma mistura hoje no Brasil de malandragem com fama das redes sociais. E eu vou comentar um negócio que eu vi hoje de manhã que me deixou muito pistola. Essas são as coisas que me fazem querer desistir de candidatura. Ouve só, ouve aí. Ouve aí, pô. Vamos lá, eu vou. Eu vi aqui, vocês souberam da Deolane, né? Deolane é uma influenciadora. Advogada do tráfico. Eu já tinha ficado muito puto que uma vez ela tinha sido presa, não sei se foi no Ceará, foi no Nordeste, aí juntou, Pernambuco, aí juntou um monte de mulher lá na porta, solta ela! Eu fiquei, cara, falei, que coisa asquerosa. Mas eu abri hoje de manhã a página de fofocas Alfinetei. E havia uma notícia sobre a Deolane está tendo que tirar o aplique de cabelo dela dentro da cela, tirar o mega hair. Fui ver os comentários, pra que ela foi fazer isso? Pra quê? Os comentários, estão torturando a nossa diva. Nossa guerreira, olha, isso é maldade, olha, você vai passar por isso, Deolane. Essas pessoas são tão apegadas à fama e à aparência que pra elas, uma lavadora de dinheiro do PCC, uma mulher que ajuda a cobertar crime, assassinato de membros de uma das facções mais sanguinárias do Brasil, ela é legal porque ela é famosa. Eu tô falando de gente comum ao redor do Brasil. Eu tô falando de algo que, em qualquer circunstância, deveria ser considerado um absurdo. Mas sim, se você é famoso e bandido, as pessoas te defendem nesse país. São pessoas, a pessoa que defende o Oruan, a pessoa que defende, vamos colocar aqui, político ladrão, político nitidamente ladrão, Deolanes, poses no rodo, MCs riãs, essas pessoas já perderam toda a dignidade delas. Essas pessoas já não sabem discernir o que é certo do que é errado. E nós estamos disputando a eleição, vejam só, contra elas. É contra essas pessoas. Vocês têm que entender. Existe uma banda que eu gosto muito. Os caras são comuns, mas eu adoro eles. Chama Rage Against the Machine. No Rage Against the Machine tem uma música que chama Know Your Enemy. Nosso inimigo é a mentalidade malandra do brasileiro. É a mentalidade espertona. É a mentalidade conveniente com a fama e com a aparência. É a mentalidade que faz as pessoas idolatrarem do Pablo Marçal a Deolane. Se o sujeito tá levando vantagem e tá famoso, eu gosto. Me afeiçoo. Não, não. Isso é errado. E nós temos que apontar esse erro, porque é isso que permite que o político ladrão mande na cidade de vocês. É isso que faz a pessoa humilde na cidade vender o voto dela pro vereador e pro prefeito e manter aquela família que administra aquela cidade controlando aquele lugar. Porque a pessoa quer estar próxima de quem tá no poder. A pessoa quer estar próxima de quem tá com a fama. Isso é imoral. Esse é o Brasil que nós temos que enfrentar. Essa é a base do problema. E eu vou falar aqui, essa é a base do problema, pra gente juntar todos os pontos da nossa conversa, do Nordeste da Bahia. Do Nordeste da Bahia. Vocês têm que ter uma revolução de cidadania em negar esse comportamento da população, de aceitar a compra de voto e aceitar a malandragem do político, de aceitar a troca de voto pelo Vale Gás do Lula, da compra de voto pelo uso da energia elétrica, do papo malandro que eles estão tendo, da fim da escala 6 por 1 que vai gerar desemprego para as pessoas. É uma luta, mas nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Eu já percebo a vitória em todos os lugares que eu vou. Eu percebo o aumento do público nos nossos eventos. Quando que eu imaginar que eu estaria aqui fazendo um evento hoje com vocês? Primeira vez que eu boto o pé aqui na cidade, organizamos o evento, vocês apareceram. Quando que eu imaginar que a gente ia tocar essa revolução juntos? Quando eu imaginar, quando na verdade vocês iam imaginar que na cidade de vocês fossem se conhecer aqui, pessoas que devem cruzar nas ruas, às vezes na praça, e falam, poxa, a gente acredita nas mesmas coisas, a gente tem os mesmos valores. Quem diria que isso ia acontecer? Quem diria que vocês iam ser parte disso? Quem diria que hoje eu sou amigo e irmão de vocês nessas causas? E quem diria que daqui 30 anos a gente vai olhar para o passado, para uma noite como essa, e falar, começou ali. A gente começou a retomar o nosso país ali, e a gente se tornou um país foda a partir daqueles encontros, e aqui a partir daquele ano de 2026, quando não davam nada pela gente, quando diziam que a gente era louco, bobo, que a gente tinha 1%, e a gente derrubou todos eles. É isso que está acontecendo. Aqui,
vocês já têm mais energia do que qualquer campanha do Lula ou do Flávio. Eu nem falo do Zema e do Caiado. A gente tá disputando com aqueles outros dois. Vocês têm mais energia, vocês vão fazer o convencimento com seus familiares e amigos. Eu quero ganhar aqui na cidade, lá em outubro aqui desse ano. Vocês vão vencer comigo aqui. Eu tô falando sério, vocês têm mais energia do que eles, vocês têm mais argumentos, e modéstia à parte, eu sou um pré-candidato muito melhor do que eles. Falo melhor, tenho melhores propostas, mas eu não sou eu apenas melhor. Vocês também são melhores. E aqui não é discurso motivacional. Eu vou falar uma coisa que é verdade pra vocês entenderem certas coisas ligadas a processos históricos e a adoção de novas tecnologias. Quando surge uma nova tecnologia, quando surgiu o iPhone, para dar um exemplo, existe uma coisa que eles estudam no universo da tecnologia que chama os é uma curva, são os early adopters. Early adopters são as pessoas que adoptam uma tecnologia mais cedo. Essas pessoas costumam ser mais espertas, mais antenadas, em geral costumam ser mais jovens, e elas conseguem perceber as tendências antes das outras pessoas. A coisa mais importante para uma marca grande é chegar nesses tais early adopters. No mercado feminino da moda existe uma mulher jovem que entende também essas tendências, é a mesma coisa. Pois bem, na política, as pessoas que descobrem as novas tendências são as pessoas que justamente percebem uma coisa que em alemão se chama Zeitgeist, que traduzido para português, nós somos o espírito do tempo. Nós somos a resposta para um Brasil que não deu certo. E vocês são os primeiros a entender isso. Então eu posso falar assim, como eu sou um pré-candidato melhor do que os demais, vocês são ativistas políticos e cidadãos melhores que os demais. Vocês perceberam a onda antes de todo mundo e vocês estão aumentando ela e vocês vão convencer o restante das pessoas. Esse é o efeito que vocês vão gerar, esse é o efeito que a juventude gerou pelo milênio na Argentina. E esse é o destino da nossa geração. O trabalho nosso é um trabalho conjunto. É uma revolução conjunta que nós estamos fazendo. Eu só posso ser muito, muito grato a todos vocês. E avisar para vocês que não será fácil. Que o que vem aqui é guerra. A gente vai ter bem menos recursos do que eles. Eu tô lá todo feliz que a minha vaquinha bateu 300 e poucos mil reais. Um cara como o Lula vai contar com pelo menos 300 milhões de reais. Milhões! Esse é o número. Nós vamos concorrer com nada comparado deles. Mas o que a gente vai fazer com esse nada, o que a gente vai fazer desse pouquinho de dinheiro, eles jamais vão entender. Porque o trabalho, a verdade e a inteligência vencem a grana. O trabalho, a verdade e a inteligência vencem a grana. E nós já fizemos isso antes. Com pouco dinheiro e com uma militância e apenas usando a nossa inteligência e as nossas propostas, nós montamos um partido político. Nós conseguimos, os Bolsonaro não. Nós fizemos. Hoje nós somos donos do próprio nariz. Eu sou pré-candidato à presidência e eu sou presidente do Partido Missão. Hoje o deputado federal Kim Kataguiri é líder do próprio partido na Câmara dos Deputados e não tem que pedir aprovação de vagabundo nenhum de partido do Centrão para poder votar certo no Congresso. Hoje, o Guto pode fazer a mesma coisa na Leste. E a partir de 2027, todas as nossas lideranças eleitas poderão trabalhar defendendo o que a gente acredita. E nós fizemos isso com muito menos recursos. Então, acreditem. Dá certo. Sejam sempre mais inteligentes, sejam sempre mais esforçados, que a gente vai vencer no final. Eu tenho certeza disso. A vitória já é nossa, é só questão da gente ir lá e tomar ela pra nós. Vambora, caralho!